E dentro do televendas, né, nós trabalhamos com muitos retornos. Então, como nós podemos trabalhar isso dentro do porta a porta, levando em consideração as mudanças de rota, como se planejar para um retorno, essas coisas Assim, assim, isso é muito situações. interessante, já entrando dentro da estratégia de atuação mesmo dos televendas, inclusive a gente fala sobre isso também na nossa capacitação, nosso treinamento, né? Sim, Sobre fazer retorno no porta a porta. No televendas é fácil. Agendou o retorno, marca ali e liga pro é cliente só depois. ligar. Então, a primeira coisa é a organização. Então, o vendedor porta a porta ele tem que ter organização para anotar todos os retornos que ele tem que fazer, todos os contatos. Segunda coisa é planejamento. Então, quando o vendedor consegue o retorno, a gente até ensina ele um script de como ele vai direcionar o retorno que seja melhor para ele conseguir retornar. Porque se você tem um retorno 9 horas da manhã, aí depois você tem um 10 horas da manhã, em outro bairro, você acaba perdendo produtividade, porque você tem que Perdendo fazer o dia todo. perdendo o dia todo. Aqui você faz 9 horas, não dá tempo para você continuar no porta a porta para depois fazer os 10. Você já tem que ir para atender o outro, entendeu? Às vezes vai ser bom, vai ser venda, você vai conseguir fechar 2 vendas. Mas eu falo que no porta a porta você só consegue ter resultado se plantar todo dia. O que é plantar todo dia? É abordar todo dia, bater de porta em porta todo dia. Porque uma hora os seus retornos vão acabar e você não plantou. Aí você vai passar por um determinado tempo sem ter retorno e sem ter venda. Então você tem que todo dia abordar. E aí, essa é a primeira questão. Tentar organizar ali mais ou menos no mesmo horário para você fazer os seus retornos, para liberar o restante do dia, para continuar plantando, ou seja, continuar fazendo porta a porta. Então, organização para não esquecer, né? Porque você não pode, se você esquece ali, o cliente já esfria. Então, você marcou naquele horário. Outra coisa é marcar data e horário. O vendedor, ele tem um costume, o cliente tem um costume de falar assim: ah, não, volta aqui amanhã. E aí ele não marca horário. Aí o vendedor ainda fala assim: Uhum. ah, mas qual que é o horário? Aí o cliente fala: ah, qualquer horário. Só que o que acontece? 90% das Nossa, vezes que é qualquer horário, o vendedor chega lá e o cliente não está disponível para atender. Então o que você tem que fazer é marcar data e horário. Ó, se é às 13 horas, às 13 horas. Entre em contato com o cliente antes, confirma se ele está lembrando, se ele está lá disponível mesmo para receber esse retorno. Outra coisa é poder direcionar esse retorno, às vezes, por telefone. Por mais que é um vendedor porta a porta, né? Isso, obviamente, depende da estratégia da empresa também. Tem algumas empresas que exigem que a venda seja presencialmente mesmo ali, e está tudo certo com isso. Aí depende da estratégia, mas na maioria das vezes o vendedor pode retornar, ficou só alguma dúvida, confirmar depois, pode retornar por telefone e já arrematar aquele negócio, entendeu? Então, sim. o retorno ele tem que ter esse direcionamento para que seja proveitoso o negócio, entendeu? Para que não seja só, vou lá em tal lugar, tem que fazer esse retorno aqui, e aí o vendedor fica rodando que nem barata tonta, vai no bairro X, vai no bairro Y. Outra coisa interessante também, que para a gente colocar, é mais voltado para o supervisor, né, de vendas, gestor, ele tem que definir a sua rota sempre ali de um bairro próximo do outro. Eu não gosto muito de definir, tipo, aqui eu estou no bairro nessa ponta da cidade, na semana que vem, no mês que vem, eu estou no bairro lá do outro lado da cidade. Porque o que acontece? Você está prospectando aqui, a maioria das vendas vão ser de retorno mesmo, tá? Você não abordou o que vendeu. Geralmente você aborda, o cliente gera um interesse, aí você fica de retornar depois fechar. Se você está aqui e depois você vai para outra ponta da cidade, para você ir fazendo os retornos aqui, ó, você perde deslocamento. Você vai perdendo tempo, ó, tem que voltar aqui para fazer o retorno, aí depois eu venho para cá. Então você perde muito tempo. Agora, quando você está nesse bairro aqui, você vai para o bairro do lado, fica mais fácil de você fazer os seus retornos, entendeu? Então a rota do porta a porta tem que ser feita dessa forma, em formato de rodízio de um bairro do lado do outro, porque aí você vai conseguindo colher os retornos e vai pegando e vai tendo mais produtividade no dia a dia no porta a porta. São coisas pequenas que parece que é pouca coisa, né? Que nem precisa de parar para Mas que pensar fazem uma nisso, diferença mas que grande. fazem muita diferença, especialmente na gestão aí de rota e de produtividade no porta a porta.